Como já mostramos aqui no Record Rural, Mato Grosso do Sul, apesar de não ter mais o maior rebanho do país, ainda é um dos maiores celeiros da genética zebuína, principalmente da raça Nelore. E isso se deve aos trabalhos de melhoramento genético, tanto por parte dos pesquisadores como dos próprios pecuaristas. E é nesta época do ano que os investimentos em reprodução ganham força. Mas tem aspectos que os produtores devem dispensar bastante atenção, não é, Osmar? Principalmente, cara, naquelas características dos padreadores, que essas características vão ser impressas, né, essas características raciais na geração seguinte. Então, tem que, além de olhar o jeitão, a beleza do animal, outros aspectos com relação à produção deles, que é muito importante. Vamos ver. O céu está anunciando que a estação de chuva chegou, apesar de que Mato Grosso do Sul ainda está muito irregular. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que o pasto já está melhorando e muita gente começa agora em novembro a estação de monta. E nós estamos aqui com um belo exemplar da raça Nelore. E quando a gente vai fazer a estação de monta, a primeira coisa, logicamente, é pensar no reprodutor. Então, daqui o exemplar da raça Nelore, nós vamos avaliar. Ele tem um fenótipo. O que é o fenótipo? É o jeitão do bicho, né? Perfeito para a raça. Um animal pesado, deve ser jovem, cabeça, cupim, linha de dorso, olha o posterior dele cheio de carne, mas acontece que a genética não está só nessa belezura não, está ali guardadinha ali nos testículos dele. Nós estamos aqui com o doutor Vinícius. Vinícius, qual é a importância de você, além de fazer uma avaliação exterior do animal, fazer também um exame da capacidade reprodutiva dele? O pessoal fala do exame andrológico, que no final, no dia a dia, aí o pessoal faz uma avaliação do sêmen do touro, não é isso? Exatamente. Na verdade, a importância é enorme, né? Esse touro vai ser responsável, no mínimo, por 30 vacas. Ou seja, 30 futuros bezerros, né? Isso causa um impacto enorme se esse touro tiver um problema reprodutivo. Mas se ele for em monta natural, né? Então, Isso em monta natural, tá? Monta natural, a gente, falando de monta natural, esse touro será responsável por 30 vacas. O impacto em cima de vários touros com problemas reprodutivos é uma baixa fertilidade e é uma baixa índice de nascimento. Então, na hora que você vai comprar um touro, por exemplo, nós estamos falando agora do jeitão dele, do fenótipo, logicamente você vai ver se ele tem prumos direitinho, se ele não está com problema na hora de saltar na vaca, não é isso? Porque isso que você comentou é um negócio bastante importante. A gente recebe dos vendedores de touros um exame andrológico, que normalmente acompanha o touro. O exame andrológico, na verdade, é um termo bastante amplo, né? Porque normalmente é feito pelos colegas veterinários apenas o espermograma. O que é isso? É uma avaliação do sêmen do touro. O que não corresponde... Já é um bom indicativo, né? É o melhor que nós temos hoje, tá? Isso é o mínimo que a gente tem que ter, tá? Mas, assim, é importante que o produtor, quando vai comprar um animal, ele faça essa avaliação de aparelho locomotor, ver como é a perna do animal, ver se ele tem angulosidade para saltar de perna de traseira, tá? Isso é um negócio bastante interessante, que acontece com bastante frequência. A gente vê touros de pernas retas. Touros com pernas retas não conseguem saltar, tá? E isso vai comprometer, porque vai sentir dor ao salto, enfim. E depois a gente tem que passar para bainha e testículo, né? Porque ali a gente tem um prepúcio, o prepúcio tem que ser corrigido, isso aí a maioria dos produtores sabem, né? Que a gente vai ter problema por lesão na pastagem, vai causar um bigueiro e o touro vai acabar sendo perdido. Doutor Vinícius, até há pouco tempo, o pessoal ia no leilão e falava muito em biometria testicular. Para ver o tamanho do testículo, que aquilo tinha uma certa correlação com a capacidade de produção de sêmen. Mas a gente sabe que não é bem verdade. Se o touro está numa cocheira e comendo bastante, ele pode ficar com o testículo... Como é que é a sua opinião a respeito? Na verdade, a ACE, ou a circunferência escrotal, ela tem uma correlação com o tamanho do ovário da fêmea. E também com o tamanho do testículo dos filhos que esse touro eventualmente vai ter. Tá? É muito importante a CE. Só que não é só a CE, não é só a circunferência escrotal que interessa. Você comprar o touro em cima disso? Não, de forma alguma. Porque o touro pode ter até uma inflamação e você está achando que ele tem um volume importante. O volume é importante. Essa questão do exame andrológico é uma somatória de avaliações, né? Exatamente. A gente deveria, na verdade, avaliar a capacidade de salto desses animais, a capacidade de cópula desses animais. Quer dizer, então, é uma avaliação subjetiva, mas é a melhor ferramenta que nós temos, então, quer dizer, tem que usar mesmo. Dentro desse pacote de avaliações, tem o teste do libido. Quer dizer, ver se o animal tem apetite sexual.
Exatamente. Dá para fazer assim uma coisa rápida numa fazenda que você for comprar ou o proprietário acha ruim, o vendedor de touro acha ruim? Primeiro que vendedor de touro não faz isso, né? E muitos poucos colegas veterinários fazem isso também, essa avaliação. Agora é fundamental, a importância disso é fundamental. O touro realmente tem que ter apetite sexual, né? E não é uma coisa rápida, infelizmente é um teste demorado, que vai levar aí pelo menos meia hora por animal. A questão da inseminação artificial. Quantas doses você pode coletar de um touro desse? Olha, esse exemplar, ele produz em média 300 doses por salto, tá? Eu coleto em média 600 doses dele por semana. Então a inseminação realmente é uma prática interessante, né? Você acaba economizando, otimizando um reprodutor como esse, evita doenças. Claro. Mas infelizmente no Brasil parece que são só 5%, 7% das fêmeas em idade de reprodução. Você não acha muito pouco? É pouquíssimo, né? E países como a Holanda, por exemplo, seminam 90% do rebanho. Claro, a gente não pode comparar o rebanho da Holanda com o rebanho nacional. É até uma grosseria. Mas é fundamental a importância da disseminação de uma genética dessa. Porque é aí que entra a disseminação, ela democratiza essa questão de você poder comercializar sêmen de animais que são excepcionais em termos reprodutivos, em fenótipo, em concentração genética. Quer dizer, você consegue ter filhos desse indivíduo que hoje encontra-se numa central a um preço bastante acessível, quer dizer, ínfimo, perto do preço de um touro desse. Osmar, vocês falaram nessa reportagem que nós acabamos de assistir que o percentual de vacas inseminadas ainda é pequeno no Brasil. Mas esse é um mercado que está em expansão, certo? E olha, cara, poderia ser muito maior. Os números da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que chama ASBIA, indicaram que no ano passado foram comercializados pouco mais de 7,5 milhões de doses de sêmen. Desse total, 60% são de animais nacionais e o restante foi de material genético importado. Bom, certamente o Nelore é o campeão de vendas. Pra você ter uma ideia, entre o padrão e o mocho dá algo em torno de 56% desse total. É bastante.